sertão, arrulho da bomba rola e o triste do já. Saudações universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui no dia 4 de julho de 2022. Esse vídeo aqui é pra gente falar um pouquinho sobre a clareza, né? Parece ser algo simples, é algo simples, mas parece ser algo que não tem tanta importância, né? Mas a clareza, de fato, ela é essencial. Tu já deve ter, em algum momento da tua vida, anotado, pensado ou se imaginado futuramente, né? E ter traçado um objetivo, um plano, um sonho em que tu queria ser realmente alguém daquele jeito, ou ter se espelhado em alguém. E então tu faz às vezes essa meta, esse objetivo, esse sonho, e passa algum tempo e isso morre dentro de ti. Isso passa despercebido, tu esquece e vai levando a vida mais pra frente sem se dar conta de que tu se desviou do caminho. Provavelmente isso já tenha acontecido contigo, né? Claro que a nossa consciência, ela sempre tenta mandar o melhor para nós, a melhor situação para nós, mas só se a gente realmente estiver ligado, né? Às vezes o que algumas pessoas querem não é o que realmente elas precisam para a vida delas, e a consciência, o espírito da pessoa atua dessa forma, né? Mas tu já teve essa percepção, provavelmente, né? De ir levando a vida e então se esquecer de um objetivo lá do início que tu queria muito. Então, se isso acontece, acredito que seja bem natural. Tem um fator que atua nesse ponto, e esse fator que faz com que isso aconteça é a mente. Então, perceba o quão a mente atrapalha o ser humano. A mente, ela é um instrumento do espírito, mas a mente cheia sim é a oficina do diabo. A mente cheia, ela se embaralha em meio a tantas informações, a tantas sinapses no cérebro. Ela se embaralha e acaba vivendo uma coisa em cima da outra, e isso acaba sufocando a mente, isso acaba enchendo a mente. A gente precisa sempre observar a natureza. Na natureza a gente tem muitas chaves. Então, os rios sobem e descem, a maré sobe e desce. Muitas coisas no planeta, na natureza, sobe e desce, ou se enche e se esvazia, né? As árvores atuam dessa forma. Os nossos órgãos internos também, naturalmente, né? Pense se tivesse que ser tarefa do ser humano controlar o que ele não precisa controlar. Falando na questão de órgãos, o quão o ser humano estaria fudido, né? Não achei termo melhor, mas o nosso corpo já faz tudo, já faz o processo de digestão, já faz o processo de respiração, já faz todo o processo que é muito difícil, né? Imagina que isso tivesse que ser uma tarefa da mente, tá? Mas sem fugir do assunto, o pulmão se enche e se esvazia, o estômago se enche e se esvazia. Naturalmente, a natureza trabalha dessa forma. Então a mente, que é uma das únicas coisas que o ser humano realmente tem controle, ou não tem controle, deixa de controlar, a mente, ela é uma dessas coisas que se enche, e se ela fica cheia, ela é como um copo d'água, né? Transborda, e esse transbordar, ele não é benéfico, ele não tem proveito nenhum, não tem como tomar dessa água. Então o que está derramado faz mal, vamos dizer assim, para a mente isso faz mal. A mente cheia não é legal. A mente, ela precisa se esvaziar, e ela só se esvazia nos momentos de introspecção do ser humano. Muitos seres humanos não querem se dar conta disso, não querem pensar sobre isso, não querem pensar que eles precisam pensar sobre eles, que eles precisam refletir sobre a própria vida, tá? Isso nem sempre
nem sempre é um ato de entrar em conexão com o espírito. Claro que a conexão com o espírito é algo muito mais profundo, é algo que as pessoas estão muito longe de realmente entenderem, de realmente encontrarem. Mas o simples ato de pensar sobre a própria vida é necessário também. Então, conforme a gente vai pensando sobre a nossa vida, a gente vai vendo que tem uma falha em determinado ponto. Essa falha a gente pode consertar ela, pode arrumar ela. E isso só se consegue com o esvaziamento da mente, né? É como se fosse uma reprogramação mental. Então, as pessoas que estudam a neurolinguística hoje em dia, né, essa PNL que falam, que é a programação neurolinguística, se eu não me engano, né? Eles trabalham esse lado de uma pessoa ajudar a outra com pontos no cérebro em que se dá uma reprogramação mental. Isso é a mesma coisa que um ser humano se trabalhar, né? Se reprogramar. A gente precisa de uma reprogramação constante da mente. E a mente ela só pode se reprogramar. A gente precisa quebrar padrões. E isso só se dá realmente quando a gente trabalha dentro de nós. É o trabalho depois do trabalho, né? A gente pode viver um dia a dia muito cansativo, muito estressante, mas a gente precisa desse trabalho interior, que é pensar sobre a nossa própria vida e mais para frente, então, ir entrando em conexão com o nosso espírito. A gente vai percebendo que o nosso espírito, a todo momento, a nossa consciência superior, ela nos dá a direção do melhor caminho. Então, quanto mais a gente entrar nessa direção, nesse fluxo natural, mais a gente vai percebendo por onde a gente deve ir. Quem segue a mente se ferra, se frustra, dá coisas erradas. Então, isso acontece, né? Isso aconteceu comigo. Eu provavelmente vou precisar contar isso num vídeo futuro aqui. É algo bem interessante que aconteceu e eu tomei, né? Mas enfim, quando o ser humano então entra nessas introspecções, pensa sobre a vida, entra em conexão com o espírito e trabalha dentro dele, o ser humano então passa a ter clareza. A clareza te dá clareza. A clareza ela tem um outro olhar. A clareza sabe olhar para as coisas de forma clara, de forma simples, de forma objetiva, sabendo, dando ao ser humano uma opinião própria, dando ao ser humano uma convicção naquilo que ele faz. Então isso é essencial para o ser humano. O ser humano precisa trabalhar esse lado. Então, para quem às vezes tem a mente muito cheia, a mente transbordando, e sabe já que isso, todo mundo sabe que isso faz mal, que isso é prejudicial, que a mente cheia não leva a lugar nenhum, né? Não adianta a gente ir enchendo a nossa mente de informações e mais informações, que isso frustra o ser humano, isso enche o ser humano e não leva a lugar nenhum. E o que mais se vê hoje em dia na sociedade, no mundo, nos dias atuais, é o excesso de informação, é o excesso de tecnologia, e as pessoas têm determinados conhecimentos o tempo todo, mas isso não leva o ser humano a lugar nenhum, porque o conhecimento verdadeiro, o autoconhecimento, quando a gente se trabalha, ele traz a clareza, a tão especial e virtuosa clareza. A clareza é necessária. Então agradeço muito a quem assistiu aí. Estou muito feliz aqui pelo canal e até o próximo vídeo.